Amados, amadas, eu queria nesta conversa fazê-la em dois momentos. Com permissão de vocês, eu quero direcionar primeiramente uma palavrinha ao meu povo lá no Maranhão, que ainda estão sentidos, sofridos pela perda de uma ente querida, uma irmã, que tinha um bom relacionamento, uma boa vivência com cada um de nós, que nos marcou muito. E apesar de um ano, mas nós ainda sentimos muito a sua falta. E mesmo eu aqui na distância, na minha correria, eu sinto, posso imaginar mais ainda, lá minha família, meus pais, sentem muito mais pela idade, a presença da Nilma lá com eles é muito mais ainda sentida. E eu queria, nesse momento, dirigir uma palavra de conforto, uma palavra de fé a eles, lá em São Luís Gonzaga, mas também tem outros parentes em São Luís do Maranhão que nos acompanham agora, também em Bacabal, e certamente em uma outra cidade lá do Maranhão também nos acompanha. Eu peço esse momento para eu me direcionar a eles. Depois nós vamos dar uma palavrinha mais sobre o Evangelho, que é muito importante, sobre a questão do matrimônio. Amada família que me escuta nesse momento, amados irmãos, é uma coisa que nós não conseguimos nos acostumar nunca com a morte. E o nosso Brasil enfrenta um momento doloroso de tantas perdas. E aqui na nossa paróquia, quase todos nós também, eu diria no Brasil inteiro, todos nós perdemos alguém, se não é da família, mas é alguém que nos é conhecido, que conhecíamos, tínhamos contato e que, de certa maneira, nós perdemos. Eu diria que nesse momento o Brasil vive um luto. O Brasil vive um grande luto. Talvez poderia até dizer, sem estar exagerando, o mundo passa por um grande luto, de tantas perdas, de tanta morte, num período tão curto de 4 meses. Mas aqui, e muitos de nós experimentamos ou temos experimentado perdas ao longo das nossas vidas, não é? Mas eu direciono essa palavra à minha família, porque nós temos passado nesses últimos anos por essa situação, em tempo tão breve. Isso certamente nos marca muito mais, e sobretudo quando se trata de uma pessoa ainda com jovialidade, uma mãe com perspectiva, nos é muito doloroso, sobretudo quando se trata de doenças que não nos dão chance, às vezes, nem ao menos de nos despedir daquela pessoa amada. Embora que nós já saibamos que a morte faz parte da vida, embora que nós saibamos que ao cumprirmos a nossa missão, uma hora Deus vai nos chamar para retornar, para estar ao lado dele, porque de fato é assim que acontece a dinâmica da vida, né? Somos chamados à vida. Deus dá graça de alguns produzirem ou de gerarem, mas quando não geramos, não é dentro de nós mesmos, mas nós geramos, não é, outros frutos, porque cada um vem com uma missão diferente. Alguém vem para gerar vida, alguém vem para gerar palavras que geram vida, e assim nós vamos realizando a nossa missão. O fato é que quando nós cumprimos essa missão, amados, Deus vai nos chamar de volta. A questão é que nesse intervalo nós criamos laços. E eu me lembro, olhando as fotos hoje da minha irmã, ainda jovem, ela não tinha uma família, mas com o passar do tempo ela passou a ter a sua própria família, assim como muitos de nós.
Nós depois passamos a constituir a nossa própria família. E quando a gente tem família, nós queremos prolongar quanto mais possível a vida, melhor. E quando se tem filho, mais ainda, porque a preocupação aumenta. Como ficará essas crianças? Então a gente tem esse receio ainda maior da própria morte. E quando acontece de alguém ainda jovem morrer, o sofrimento é maior, porque a gente sempre pensa na vida alongada ou prolongada, para que aquele pai, aquela mãe possam cuidar dos seus filhos, possam vê-los crescer. Nós nos habituamos, ou na nossa cabeça ainda, estamos acostumados a ver os pais, ou éramos acostumados a ver os pais enterrar, os filhos enterrar os pais, e não os pais enterrar os próprios filhos. Isso vemos pelas doenças tão presentes, isso vemos pela violência e tantas outras situações. Mas é o que nós experimentamos. Todos nós, sem exceção, estamos marcados por essa realidade. Por essa realidade. E a pergunta fica: como é que nós vamos lidar com essa situação? Como não sofrer com a realidade da morte? Se nós nos apegamos às pessoas. E aí nós temos que realmente olhar essa situação com os olhos da fé. Porque se nós formos buscar entender com a razão, com a lógica, nós não conseguiremos e o sofrimento só vai aumentar. A tal ponto de talvez nós acharmos que Deus está sendo até injusto. Eu ouço constantemente, quando vou fazer encomendação de alguém que faleceu, a família chorando e lamenta, sobretudo quando se trata de pessoas jovens. Eu ouço muito dizer: mas por que Deus? Era jovem, por que não levou um bandido? Por que não levou um ladrão? Porque Deus não pensa do jeito que nós. E eu tinha dito esses dias que nós queremos sempre guardar aqueles que são nossos. Errado? Não. Mas Deus não pode ter um pensamento como o nosso. Por isso que Deus não manda tirar o trigo do meio, o joio do meio do trigo. Porque Deus sempre quer dar a oportunidade que a pessoa se transforme. Amada família, eu queria dizer que aqueles que estão chamados de maneira precoce, nós só podemos entender que a sua missão finalizou. Finalizou. É duro compreender isso e aceitar, mas há crianças que mal nascem e às vezes já morrem. Gente, meu Deus, mas já morreu? Porque a missão dele era simplesmente nascer para dar aquela alegria da mãe de ter gerado alguém na barriga. Cumpriu-se, voltou para junto do Pai. E aqui é onde nós devemos olhar com mais carinho, com mais fé. Indiscutivelmente, a morte sempre nos trará uma dor. Por quê? Porque a separação de alguém que nós amamos causa isso. Imagine, nós choramos quando alguém se muda de cidade, quando alguém viaja. Imagine eu pensar, eu conviver a vida inteira, compartilhei com alguém da vida, e eu saber que nunca mais fisicamente vou ver aquela pessoa. Mas por que estou dizendo que precisamos olhar isso com fé? Porque quando nós olhamos com fé, acreditamos na vida eterna, nós entendemos que a vida de quem morreu está nas mãos de Deus. Mas sobretudo, amados, que a vida de quem morreu continuará, mas junto de Deus. Quer dizer, a vida presente ou a vida terrena é um meio para nós alcançarmos a vida eterna.
Agora vale lembrar que o esforço para se chegar lá se faz aqui. É aqui. É aqui que nós fazemos renúncia. É aqui que nós rezamos. É aqui que nós temos que amar. É aqui que nós temos que perdoar, para que tudo isso possa nos levar e nos colocar junto de Deus. E ainda, se isso não for o suficiente, que não é, nós contamos sempre com a graça e a misericórdia de Deus. Porque somente ela, meu esforço simplesmente de padre ou de vocês ministros, nunca será o suficiente para nos salvar. Nós somos salvos pela graça e a misericórdia de Deus. Nunca nós faremos o suficiente para nos salvar. Quem nos salva é a graça de Deus. Por isso eu digo, amada família, que esta nossa irmã, esta nossa filha, está nessa graça de Deus. E aí nós não deveríamos sofrer exatamente por isso, porque se nós cremos na vida eterna, nós devemos acreditar que a Neuma e tantos aqueles que morreram estão nos braços do Pai. E não pode ter algo melhor para alguém que nós amamos do que estar na presença de Deus. Ali, a Neuma e aqueles que morreram nunca mais ficarão doentes, nunca mais vão ter câncer, nunca mais serão um sofrimento da vida presente, as agonias, as preocupações e aflições. Sabe por quê? Porque junto do Pai é o estado de vida perfeito. As aflições nós as vivemos aqui, para que quando chegarmos no reino, ou na plenitude do reino, ou na presença do Pai, melhor dizendo, nós não soframos mais por isso, porque já alcançamos o estado de vida perfeito. E isso só acontece junto de Deus. Por isso, família, soframos sim, vamos sofrer de saudade ainda, a uma ferida ainda a ser cicatrizada, mas sofreremos com essa certeza de que Neuma já participa da vida em Deus, porque eu tenho absoluta certeza que a misericórdia de Deus a acolheu, não só ela, mas todos aqueles que morreram professando e acreditando na misericórdia de Deus. Eu encerro aqui esta primeira parte para dar uma palavrinha sobre o Evangelho, que é muito importante nós olharmos com carinho esse Evangelho e a importância do matrimônio. A gente imagina que o matrimônio é uma coisa para a minha felicidade unicamente. É bom lembrar que o matrimônio é também para que as pessoas alcancem e sejam felizes. Mas o sacramento do matrimônio é sacramento do sacrifício. Assim como o sacerdócio faz o sacrifício da renúncia, o sacrifício oferece o sacrifício pela comunidade, o matrimônio é o sacramento do sacrifício pelo outro. Eu não caso por mim ou para mim, eu vou me casar para fazer alguém feliz, eu vou fazer o sacrifício para levar a salvação para alguém. Por isso, amado casal, vocês têm a responsabilidade de promover a salvação um do outro. Eu digo sem medo do que estou dizendo, digo com toda a convicção, é uma cobrança que Deus nos fará daqueles que são casados, porque tu não tivestes mais paciência, porque tu não se esforçastes para salvar aquele que estava sob a tua responsabilidade. Deus nos fará essa cobrança, pode ter certeza, porque no momento que nós recebemos, ou vocês recebem o sacramento do matrimônio, que vocês são concebidos pelo sacramento numa união dissolúvel, formando assim um junto do outro, ou uma só carne, quer dizer, vocês passam a ter a responsabilidade um sobre o outro. Então não dá para dizer, você é casado com o fulano e eu não estou nem aí para o que vai acontecer com ele. Eu não estou nem aí com o que vai acontecer com ela. Quem não quer ter essa responsabilidade, não procure nunca o casamento. Mas quem a procurou deverá fazer o esforço
de vivenciar e cumprir, porque você é responsável pela salvação do outro, assim como o outro é responsável pela sua salvação. Pode ter essa certeza. Portanto, amados, roguemos a Deus para que Ele possa conceder essa graça àqueles que foram chamados ao matrimônio. E é bom dizer e frisar, e digo isso com alegria, é uma das vocações mais bonitas. Por isso, casar não é a questão de querer, tem que ter vocação. Por isso a igreja coloca o matrimônio como uma vocação. Por quê? Porque para ter vocação, para se casar, você tem que ter vocação, porque é um serviço. Não é uma coisa para si, é uma coisa para o outro. Então você tem que ter vocação. Se você não tiver vocação para casar, não case, porque assim você não vai ser feliz e vai fazer uma outra pessoa infeliz. Assim você não se salvará, e se você não se salva, imagine, você não conseguirá ajudar na salvação do outro. Roguemos mesmo, amados, para que Deus possa dar graça àqueles que foram chamados ao matrimônio, a graça de vivê-lo, testemunhá-lo, mas de um ajudar ao outro no crescimento como família e também na salvação. Deus os abençoe, amada família aqui reunida, rezando comigo. Deus abençoe os amados irmãos que rezam conosco pelas redes sociais aqui na paróquia, mas também os meus familiares lá no Maranhão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, amado e adorado.